Olá pessoal, dando continuidade aí ao nosso módulo de política de segurança da informação, nós vamos tratar agora os principais aspectos e assuntos que devem ser contemplados para o desenvolvimento dos procedimentos operacionais. É uma das etapas lá, considerada aí uma das mais importantes dentro do contexto operacional, e nós vamos discutir um pouquinho sobre isso daí. Bom, o que é importante quando se trata de utilização de recursos de TI? Então, a utilização de recursos de TI, ela vem e deve ocorrer apenas no desempenho das atividades diretamente relacionadas aos negócios da organização. A política, ela tem que ressaltar que cada colaborador ele é responsável por usar os recursos de TI com os seguintes objetivos. Primeiro, aumentar sua produtividade. Segundo, contribuir para os seus resultados. E o terceiro, contribuir para a imagem pública da organização. Então isso tem que estar claro dentro do procedimento operacional, para que o usuário, para que o colaborador, para que o funcionário, o fornecedor que está utilizando algum recurso de TI da organização, ele tenha em mente que os objetivos principais são esses. Ele não vai utilizar para benefício próprio. Isso tem que ficar claro. E isso impacta diretamente no primeiro aspecto ali, o aumento de produtividade. Eu tenho problemas de desempenho quando eu não foco a utilização do recurso para aquele objetivo específico. Um outro aspecto que a gente deve tratar com relação à utilização dos recursos de TI é o seguinte: quando se trata de disponibilidade dos recursos de TI, a responsabilidade do colaborador na sua utilização. Isso tem que ficar claro para ele. Quando se trata da titularidade das informações, quer dizer, os direitos de acesso e propriedade da informação, a quem pertencem aquelas informações. Quando se trata da segurança das informações, quer dizer, a responsabilidade pela segurança da informação sob sua guarda. Então, se eu tenho uma informação confidencial, uma informação privada da organização, eu tenho responsabilidade sobre a sua guarda. E um último aspecto é com relação ao próprio sigilo, quer dizer, a transmissão das informações confidenciais dentro da organização. Eu tenho que identificar e saber dentro da política se eu posso disponibilizar aquela informação para determinado departamento ou para até um colega de trabalho. Se não está definido isso, eu tenho que procurar me informar antes de disponibilizar qualquer tipo de informação. Um outro aspecto que trata a questão da utilização desses recursos é a autorização para uso dos recursos de TI. Quer dizer, eu tenho que respeitar a hierarquia da organização nos seus diversos níveis, desde colaborador, chefe, um gerente, um supervisor, até o diretor, para quem autoriza a utilização do quê? Estação de trabalho e servidores. Ela é propriedade e uso restrito da organização, com objetivo para auxiliar, atendendo aquelas regras e aqueles procedimentos indicados no início, para aumentar o desempenho, melhorar a eficiência e tudo mais. Estações móveis de trabalho, é o mesmo conceito, a utilização de recursos que impeçam o acesso não autorizado. Então tem que ter essa preocupação de onde eu acesso, como eu acesso, quem tem acesso a esse dispositivo. E o básico aí que as organizações já têm como premissa é a assinatura do termo de confidencialidade. Então, quer dizer, após a leitura da política de segurança, o colaborador tem que assinar esse termo de confidencialidade de conhecimento das responsabilidades, das punições que ele está suscetível caso ele não cumpra aquilo que está estabelecido ali. Falando de utilização de recursos aí, um dos principais aspectos aí mais simples, mas que faz parte da política de segurança e deve ser tratado com muita atenção, é a questão da proteção contra software malicioso. Então, o primeiro deles é o vírus de computador. Então, quer dizer, eu tenho que ter, basicamente, utilização de antivírus instalados nos equipamentos,
atualização periódica da lista de vírus e versão do produto, verificação de todo arquivo recebido, anexado em e-mail ou download, né? E disponibilização de treinamento adequado aos usuários, de forma que eles consigam utilizar o antivírus. Um outro aspecto muito importante é a utilização de software não autorizado. Então veja que hoje, com todos os aspectos, com todas as características, com todo o potencial da tecnologia, é possível, né, você bloquear instalações de software não autorizados, principalmente aqueles não licenciados. Mas isso tem que ser conscientizado. O funcionário, ele tem que saber que ele não pode instalar aquilo. Não basta só proibir, eu tenho que conscientizar, né, o meu funcionário sobre isso. Um outro aspecto é com relação ao acesso à internet. Eu tenho que definir regra clara para acesso à internet por parte dos colaboradores. E essa regra clara, ela tem que visar o quê? A padronização e o uso desse recurso, de forma a proteger a propriedade intelectual, de forma a proteger as informações da organização e também o mau uso de recursos. Quanto mais consumo de banda de internet eu tenho, para um determinado fim específico que não seja da organização, eu estou consumindo banda e dando um custo para a empresa que não está me gerando receita. Um outro procedimento interessante é com relação ao uso de firewall, o que eu bloqueio, o que eu não bloqueio, o que eu filtro, o que eu não filtro, né? E o registro de conexões. Eu tenho que monitorar e acompanhar, né, todas as conexões estabelecidas e tráfego dentro dessa rede aí. Mas tem que ficar claro dentro da política, né? Um ponto importante dentro da política de segurança da informação é o conceito de controle. O que efetivamente eu devo controlar. Então, eu tenho que trabalhar a questão do risco frente à estratégia, né, e criar uma forma e um mecanismo de gerenciar o risco, né, incluindo políticas de procedimentos, diretrizes, práticas, estruturas organizacionais que podem ser de natureza tanto administrativa, quanto técnica, quanto de gestão ou um aspecto de regulamentação. Então, essa forma de gerenciamento de risco, eu tenho que, dentro da política de segurança da informação, tem que estar muito claro, né? Um outro ponto importante é a proteção, ou contramedida, né, no que tange a medida de segurança. Eu tenho que trabalhar a gestão do risco, né, ela é sinônimo de proteção e contramedida. Eu tenho que estabelecer, em ocorrendo um fato, o que eu tenho, como que eu atuo em cima disso, né? Eu devo classificar os riscos como preventivos e corretivos, né, de uma forma em que eu vou atuar diferente, né, em cada uma dessas ocasiões, e também estabelecer um plano de continuidade, que é justamente o que? Eu estabeleço um plano de que eu me antecipo ao risco, e em ocorrendo o incidente, eu executo uma ação corretiva, né, no momento, de forma que eu não perca e de forma que eu não torne a minha organização inoperante. Esse é um aspecto importante com relação à gestão e controle aí de risco, tá? Continuando essa questão de controle, eu foco mais também na questão da controle de acesso lógico. Porque muitas vezes a organização pensa o seguinte: olha, eu tenho um data center com controle de acesso físico, né, ninguém chega perto do servidor, só que o acesso lógico, né, dos usuários, o controle de senha, né, como que eu protejo isso? Então, a política de controle de acesso lógico, ela tem que abranger o recurso informatizado que se pretende proteger e o usuário é quem se pretende dar certos privilégios. Isso é um aspecto bem importante, porque a maioria das organizações ela tem lá os perfis padrão de acesso e disponibiliza para qualquer usuário. Aí acaba o usuário tendo acesso àquilo que ele não precisa usar e é uma informação importante que não deveria estar disponibilizada para ele,
Então isso é bem delicado e deve ser definido com muita clareza e com muito detalhe, né? A própria NBR 27002 ela estabelece o seguinte, que as regras para concessão de acesso ela deve ser baseada na seguinte premissa: tudo deve ser proibido a menos que expressamente permitido, ao invés de se utilizar tudo que é permitido a menos que expressamente proibido. Então, proíba primeiro, só vou liberar se eu tiver expressamente a autorização para isso. Então, não deixe liberar de proíba. Proíba, e aí se eu tenho a autorização expressa de liberação, eu faço a liberação disso. Pensando ainda em controle, né, e gestão de riscos, eu tenho o uso de criptografia, né, que durante todo o processo de avaliação de riscos e classificação da informação, eu determino o nível de proteção a ser dado a essa determinada informação, com o uso de criptografia e assinatura digital, uso de técnicas de criptografia para proteger a confidencialidade, né, e fornecer uma autenticação forte, e o uso de tokens para autenticação de usuários remotos. Quando eu falo em criptografia, aí eu tenho os tipos de criptografia. Então, a primeira criptografia que nos aparece é a criptografia simétrica, que ela se baseia na simetria de chaves. Isto é, a mesma chave é utilizada tanto para cifrar quanto para decifrar uma mensagem. Então, eu tenho um texto original, né? Por meio de uma chave, eu elaboro e crio um processo de encriptação, né? Disponibilizo esse texto criptografado para ser transacionado na rede. Chegando no seu destino com a mesma chave, eu decripto essa informação e eu tenho o texto original. Então, basicamente, a partir de uma única chave, eu faço o processo de encriptação e decriptação. E tenho o texto original ali. Esse é o processo de criptografia simétrica. Já a criptografia assimétrica, as chaves são sempre geradas aos pares. Então, uma para cifrar e a sua correspondente para decifrar. As duas chaves elas são relacionadas por meio de um processo matemático, né, usando funções unidirecionais para a codificação dessa informação. Uma das chaves ela é mantida em segredo e ganha o nome de chave privada, enquanto a outra é livremente divulgada, né, pela rede e recebe o nome de chave pública. A chave pública cifra e a chave privada decifra. Então veja nesse exemplo aí, eu tenho um texto original, né? A partir de uma chave pública eu faço um processo de encriptação, né? Tenho o texto criptografado. Disponibilizo esse texto para ser enviado, né, via rede. Quando ele chega no meu destino, eu faço a decriptação por uma chave privada que só eu conheço, né? E tenho o meu texto original enviado lá pelo meu correspondente. Então, essa é a criptografia assimétrica. Então, eu tenho aí duas chaves, né? Então, esse é um exemplo básico onde eu tenho lá a Alice enviando uma chave, um arquivo para o Beto, né? Veja que eu tenho dentro desse conceito, né, um texto original, a chave privada de Alice, que só ela tem acesso. Eu faço o processo de cifra, né, utilizando a chave pública do Beto. O texto é cifrado, a chave privada do Beto eu consigo decifrar isso com a chave pública da Alice. E aí eu tenho o meu texto original. E por fim eu tenho a assinatura digital, né, que são os benefícios da criptografia assimétrica, é a utilização dessa assinatura digital, né? Então permite ao usuário verificar a autenticidade e a integridade da informação recebida. Outro aspecto é que ela não permite o repúdio, quer dizer, o emitente não pode alegar que ele não realizou aquela ação. Então, eu consigo, por meio de uma autenticação, falar, olha, essa informação veio efetivamente desta origem. Então, eu tenho um texto original, assino esse texto a partir de uma chave privada, né? Tenho o texto assinado.
quando eu for recebido, quando eu recebo esse texto, eu tenho a autenticação via chave pública e o meu texto autenticado. Então eu sei que efetivamente foi assinado pelo meu emissor. Ok, pessoal? Com isso a gente finaliza o conceito de política de segurança da informação e nos vemos no próximo módulo. Um abraço.